Oi, Bianca, boa noite. Tudo bom, linda? Oi, Laurinha. Olá, tudo bem? Tudo bom, e tu? Bem também. Olha que maravilha. Seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Boa noite, gente. Eu me chamo Caroline e hoje eu falo aqui da cidade de Sorocaba para um bate-papo com a terapeuta Laura Abadio. Falei certinho, né? Falou. Também aqui de Sorocaba. Gente, Laura foi minha aluna do curso de oratória e é com muito carinho que eu te recebo aqui hoje para falar um pouquinho sobre a tua área de atuação, que é os florais, né? Os florais ele tem uma demanda muito grande, assim, muito curiosa, né? E ele vem ganhando uma força tremenda. Mas como você foi uma aluna assim muito especial do curso de oratória, eu queria que você falasse um pouquinho do curso de oratória. Gente, para quem não sabe, eu sou professora de oratória, de outros cursos também, ministro aula de pompoarismo, aprendizagem. Mas hoje eu vou falar um pouquinho, vou deixar você falar um pouquinho só sobre o curso de aprendizagem. Vou deixar para outro momento falar sobre os demais. É, eu não tenho como falar até da minha área sem citar o seu curso, porque ele foi Ah, muito transformador para mim. Eu tinha limitações em relação a isso e eu sabia, né? E até então que foi engraçado quando surgiu o curso, eu me deparei no Facebook com a divulgação. E daí um mês atrás, eu tinha sido convidada para trabalhar no local físico, né, para atender presencial. E eu também aceitei esse desafio de atender presencial. E logo em seguida, ela falou assim: mas vai ter um circuito de palestras. Eu, meu Deus, e agora, né? Porque na faculdade, não tem como eu falar da Laura de hoje sem citar um pouco da Laura de antigamente, porque eu sou graduada em engenharia civil que e a legal. minha tudo começou na minha insatisfação de não me encontrar no local que eu estava, Sim. né, para me conhecer e tudo mais. Tanto é que agora em junho fez 2 anos que foi o meu primeiro módulo de floral, que é a minha paixão, minha menina dos olhos, o floral, que foi lá que eu entendi, né, o qual era o meu lugar, como que eu iria desenvolver aqui, né, o meu trabalho. Então, teve esse ciclo de palestras. Se fosse antes, eu iria me esquivar, dar uma desculpa. Eu falei, não, eu vou. E daí bateu sua divulgação lá no Facebook, que eu já conhecia a escola. Daí Legal. minha mãe me impulsionando, você tem que ir, você tem que ir. Eu falei, não, vamos lutar com isso. E daí eu sei que muita gente pensa assim, e eu também pensava, curso de oratória, né? Aquele blá 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 de sempre. Tem essas objeções, essas coisas que a gente acaba pensando. E eu quebrei a cara com a Carol. Quebrei a Oh, meu cara porque Deus. foi muito mais do que um curso de oratória, né? Teve um tanto de vivência. Você também deu um pouco de yoga pra gente, meditação. Você colocava o dedo na nossa ferida, que a gente saía até meio balançada. Eu saía pelo menos balançada, tipo, nossa, é verdade. E foi muito bom para mim, foi transformador. Não foi só mais um curso, porque tem todo um processo envolvido, né? Não é sobre ser terapeuta, é como se tornar terapeuta. E essas ferramentas de desenvolvimento pessoal também alinham com o nosso trabalho, né? Isso me ajudou muito. Hoje, falar aqui, nossa, se fosse antes eu não ia conseguir, ia tremer na base. Hoje é mais fácil, né? Não, ainda não faço com o pé nas costas, mas eu vou chegar lá. Ai, gente, que delícia, né? Que delícia a gente poder ver a resposta aí. Oi, Leila, um cheiro aí pra tu. Olha que delícia, a Leila aí prestigiando a gente. Muito obrigada. E É... até por meio de você, que eu também estava interessada já no Teta Healing, você falou da Leila, do Caio, daí eu também cheguei lá. Foi muito Olha que legal também. bacana. Porque assim, no curso de oratória, eu trago não só as minhas vivências, as minhas experiências, mas
Trabalhar a arte de falar é uma sabedoria. E eu integro ela junto com a sabedoria do silêncio. Porque não basta simplesmente falar, nós temos que aprender a silenciar. E quando nós aprendemos a silenciar, esse despertar, que é do chakra laríngeo, que está aqui às vezes estagnado, paradinho, ele começa a florar, a abrir, soltar. E aí você consegue, com mais fluidez, falar com mais facilidade. Tudo aquilo que tem aqui guardadinho. Ai, gente, olha isso. Lê isso daí, que o coração fica assim como, né, Laurinha? Ai, a Leila é demais. Deus, né? Então, quando eu cheguei na sala que eu vi a Laurinha, eu falei assim, pronto, só preciso dar um estalinho ali que ela vai brilhar, brilhar e brilhar, eu já estou vendo e é muito bom. A sua turma foi uma turma pequena, mas uma turma muito entregue, né? Tanto é que nós se estendemos um pouquinho aí no curso, né? Foi muito legal. E porque eu tenho muito disso, né? De deixar fluir na turma. Eu não fico preocupada em relação se a gente vai acabar no horário, se a gente vai se estender. Vai depender do momento, do que cada turma traz para mim no momento. Então, a gente se estendeu, ficamos até, acho que 11 horas da noite, né? O curso era para acabar às 9 e nós ficamos até 11, eu acho que meia-noite. Mas, e cada turma é uma turma, cada grupo é um grupo. Se você fizer o curso de oratória de novo, vai ser algo completamente diferente, né? Porque o que acontece? Eu não fico em cima de... É claro que a gente aprende as técnicas, a gente utiliza as técnicas, sim, mas assim, na hora que a gente está ali, muda completamente. Eu lembro que logo no início... A chavinha vira. Você Olha, faz a chavinha virar. que bacana, né? É isso mesmo, a gente faz uma abertura mesmo, não só para a gente como terapeuta, mas como os nossos estudantes que estão ali com a gente, né? Então, foi assim que eu conheci a Laura, no curso de oratória, onde ela veio fazer o curso comigo, e tive o prazer também de direcioná-la para fazer o curso de Theta Healing. Então, gente, vamos iniciar a nossa live de hoje, falar um pouquinho sobre esses florais, né? Que delícia! Eu só Boa queria noite. enfatizar um pontinho, Fique à assim, vontade. que não é porque você sai do curso e já sai falando pelos cotovelos e tudo Ótimo. mais. Existe um processo também, que você também dá o estalo nele, de se entender, de entender que eu tinha o meu tempo. Pode ser que outra pessoa seja mais rápido ou não. Então, de se respeitar esse tempo também. Então, eu demorei também. O estalo foi dado por você, mas eu também tinha questões minhas, né, para trabalhar. Sim. Mas foi maravilhoso. Eu agradeço muito pelo curso e como foi. Foi muito legal. Que legal. Eu costumo dizer que eu não desisto dos meus estudantes, né? Eu estou sempre ali do lado deles, de uma forma distante, mas eu não desisto dos meus estudantes. Às vezes são eles que desistem deles mesmos, né? Mas eu estou sempre ali, ó, vamos fazer alguma coisa, vamos trabalhar. O curso, quando acaba, ele não acaba, eu dou tchau para eles, eles dão tchau para mim. Claro, como você falou, às vezes tem gente que demora, né? Volta, faz o curso de novo, para na metade. Então, assim, por quê? Porque vai mexer com coisa emocional aí, né? Nós vamos trabalhar situações que nem todo mundo está preparado. Então, quando chega e mexe, eu digo, opa, é aqui que vai. É que nem quando você inicia um curso, às vezes, tem quanta gente inicia uma faculdade, puxa, para na metade da faculdade, não quero mais isso, vou fazer outra coisa, né? Só que é diferente, às vezes na faculdade você não gostou, você não se identificou, você é isso, mas pode acontecer também quando você chega lá, você pode não se identificar nesse momento, porque às vezes não é o seu Sim, momento, né? E talvez tudo em tem. outro momento você volte, você já esteja mais preparado para ouvir, para silenciar, né? E para esse teu despertar. Eu falei esses dias um pouquinho antes, logo após concluir o curso, eu falei com uma pessoa e ela falou assim, e a Laura? Eu falei assim, eu tenho certeza que daqui a pouco ela vai estar aí, ó, falando um monte de coisa, né? Falando sobre as terapias que ela está atuando e tudo mais. E de repente eu digo, isso é só uma questão de tempo, tá? Dá tempo ao tempo que ela vai ter aquele
Boom, e vai ser muito bonito ver essa terapia sendo aplicada nela, né? Porque é você que escolhe o seu momento, né? E isso é muito bom, porque isso vem através de quê? De um despertar. Despertar da É o consciência, desabrochar. sim, e a força de vontade, porque você quis, né? A partir do momento em que você escolheu, eu vou, pronto, você foi. E aí você E eu vai lembro ver. só um fato engraçado, que eu lembro quando a gente terminou o curso, você falou assim, ai, fiquem ligados, porque a qualquer momento eu posso colocar uma oportunidade para vocês. E eu, mentalmente, sem ainda ter ideia do Theta Healing, manifestei. Eu falei, um dia ela vai me chamar para fazer alguma coisa. Ai, que Olha nós aqui. delícia! Pois é, né? Que bacana. E ainda tem aquela proposta do yoga, né? Lembra, né? Eu sou uma Também, pessoa essa também memorável, tem. né? Eu tenho uma memória assim, nossa, maravilhosa. Então tem aquela também do yoga, nós vamos marcar ela aí futuramente, Vamos sim. tá? Então, gente, mais uma live aqui do Vou Falar o Quê? Que é o nosso canal destinado aqui para trazer informações sobre as terapias naturais, as terapias integrativas, para o nosso saber, para o nosso conhecimento. E, Laura, hoje você pode falar assim um pouquinho como que você começou no floral, porque você falou que você se formou em engenharia, né? Isso. No quarto ano, eu tinha essa inquietude dentro de mim, sabe? De não estar situada. Não entendia muito bem como que eu estava. Eu não estava me entendendo, sabe? E nessa ânsia de buscar, eu me peguei pesquisando sobre curso de florais, tudo caí na página do Instituto Sério, né? Que é de formação internacional, extensivo da Inglaterra. E eu falei, eu vou fazer. Falei, sabe, um ato muito sem pensar, eu falei, vou fazer. E daí eu fui, fiz, e eu lembro como se fosse hoje, o primeiro dia, a primeira vez que eu entrei na sala, assim, e o curso começou igual o seu curso também, sabe? Você vai tirando aquelas amarras, você fala, meu Deus, é isso, assim, sabe? Porque tudo que eu trabalho primeiro em mim. Tudo que eu trago para Legal, os meus clientes e tudo mais, eu faço para mim primeiro. ótimo. Por exemplo, eu faço Theta Healing todo dia, limpeza energética, Ai, que aplicação de delícia. reiki, tomo meu floral. Então, eu tô sempre me cuidando, porque pra gente cuidar Ótimo. do outro, a gente precisa se cuidar também. E também, assim, e tá sempre em atualização, a gente tá sempre lendo, buscando, porque cada vez mais a gente precisa estar atualizado em relação a esse mundo emocional. Eu também faço psicanálise, né? Além do floral, eu tenho o Reiki, que eu também sou Master Reiki, e o Theta Healing. E eu também estou em formação em psicanálise. Então, tudo isso me ajuda muito a trabalhar com o cliente. Porque, por exemplo, assim, o floral trabalha questões emocionais, né? Sim, E eu também tento, não sei, eu poderia falar educar, assim, as pessoas no sentido que, assim, não é porque fulano toma um floral para ansiedade que ele vai ser o mesmo para você. legal. Porque o importante não é o sintoma que a gente tem que olhar, é a raiz do problema, né? E necessariamente não é o mesmo. É isso que eu prezo tanto, assim, sabe? Porque, claro que a gente pode experienciar eles sozinhos, pode existir automedicação, porém, só um terapeuta consegue realmente direcionar esse trabalho de forma que ele seja benéfico. E daí, às vezes, a pessoa fala assim: ah, mas floral não fez efeito. Mas às vezes você está tão imerso nesse furacão de emoções que você nem está sabendo lidar, nem está sabendo identificar quais são as emoções que você está sentindo. E acaba ficando tudo muito confuso. Olha só que interessante, porque acaba que você te dá aquele direcionamento para você olhar para você mesmo como um todo. E dependendo dessas emoções e das vivências que a pessoa está passando, aí sim cada floral vai ativar na emoção ou no despertar de cada um, é isso? É isso. E assim, tem gente que me pergunta assim, mas floral é só pro negativo? Tipo, eu tô com medo pra eu ter coragem? Olha, Não, boa pergunta. se você quer desenvolver, eu ainda tomo um floral para desenvolver esse chakra laríngeo, de se expressar com mais fluidez.
de forma que você fale as suas verdades, né? Sim, Então eu tomo ele porque eu quero cada vez mais desenvolver, porque essa é a minha maneira de me conectar também. ótimo. Nós que trabalhamos com a comunicação, né? Você agora trabalhando bastante isso, eu acompanho o seu trabalho, curto lá, né? Dou um monte de aplausos lá para você. É, Nós que trabalhamos com a comunicação e que atendemos também com Teta Healing, nós temos essa conexão muito profunda. Então, quando a gente tem essas camadas de subir, poder falar, poder pedir, auxiliar a nossa proteção divina, faz com que isso daqui flua, com que isso daqui se eleve e nós possamos transmitir a nossa missão, o nosso saber, o nosso conhecer, a nossa harmonia. Porque, como você falou, quando a gente está harmoniosa por dentro, nós conseguimos ajudar quem está por fora, não é isso? Então, você falou, hoje você atende como teta, reiki, floral e que mais? Faltou Então, alguma coisa psicanálise falar? ainda não. Ah, você Psicanálise está eu falo um pouco finalizando. no. Eu termino Legal. no meio do ano que vem. Olha que legal. É um curso bem extenso, mas eu também é muito transformador. É até engraçado que, tipo, eles fazem a gente tirar uma foto no começo do curso. E daí eles vão tirando a cada módulo. E até a feição da gente muda. É Oh, muito bom. que bacana, que interessante isso, né? Então, Logo, assim, logo eu vou estar atendendo também. que bacana. Então, como que essas plantas elas podem ter um efeito assim tão positivo? Como que? Então, para a gente conseguir entender isso, eu acho melhor eu Sim, dar um exemplo, uma sim, elucidada. legal. Por exemplo, quem tem muito a mente avoada, tem dificuldade de se concentrar, de Legal. ter foco e até meditar também, é um floral bem Sim, interessante para essa atividades mais intelectuais, de ficar mais quieto. Tem um floral que é muito interessante nessa parte, que é o clematis. E tentando agora para vocês conseguirem linkar nesse sentido de por que a flor e em relação à emoção, o sentimento, o clematis uma planta que tem, eu quero dizer assim, que tem a ver com a botânica da planta também, né? legal. O clematis é uma planta que quando ele cresce, ele se apoia em outras plantas. Então, é o que normalmente essas pessoas que sentem esse tipo de coisa acabam buscando, sendo sustentadas, né? Tipo, apoiadas pelo outro. Porque elas têm essa dificuldade de concretização também. E daí, e o interessante também é a semente dela, né? Quando solta, ela tem uma forma que ela consegue penetrar na terra. E o que associa a nós é esse aterramento, quando a pessoa tem esse tipo de. Está muito no plano dos sonhos, né? Dessa falta de Viajar. concretização, ficar viajando sem o foco, a gente precisa desse aterramento, dessa sustentação, para vocês conseguirem entender como é que funciona isso, sabe? Toda a botânica tem a ver com que a impressão que a flor, né, que a essência, imprime na gente. Então, por exemplo, nessa daí, quando a gente toma, o nosso organismo vai tendo essas impressões de sustentação, de estar presente no aqui e no agora. Isso com Legal. todos os florais acontece. Que maravilha. E assim, falando um pouquinho da psicanálise, já que você está nesse ramo, né? Ela te ajuda muito na condução da consulta do floral? Me ajuda muito, principalmente porque os florais também auxiliam a nós nessa prevenção das doenças psicossomáticas, né? Porque muitas doenças que nós temos são em relação às emoções, que são a nomenclatura de psicossomática. Então, eu estou sempre em contato com parte de literatura em relação a isso, porque eu também gosto de perguntar se tem por exemplo, uma enxaqueca. Então, a gente, como psicanalista, tem algumas direções de saber onde pode ser que esteja o desarranjo em relação a essa enxaqueca. Não que tudo seja psicossomático, né? Sim. Mas a gente, conforme a gente vai investigando, indagando assim de forma muito acolhedora, né? Porque a maneira como eu trabalho nesse sentido, eu só trabalho a indicação das essências a partir da fala do paciente.
né, do cliente. Então, porque ele é a parte importante. Sim. Ele que tem que saber para mim qual que é a situação, qual que é a queixa que tá incomodando ele. Pode ser que, às vezes, como a gente tem muita prática, a gente vai pegando prática, às vezes só de olhar a gente já consegue ver umas essências, a gente fica meio assim. Só que, assim, são anotações que eu faço, que eu acabo deixando em off, assim, que necessariamente eu posso ter visto aquilo, mas ele não quer, né, trabalhar naquele momento. E tá tudo bem, porque é esse o meu intuito, sabe? É a pessoa estar ciente do processo que ela está. Que bacana. Olha aqui, a Leila falou que a enxaqueca dela, ela vem quando ela está preocupada. Então, assim, a preocupação é um fator que está mexendo diretamente no coração, né? Então, através da energia do coração, ela se manifestou aonde? Na enxaqueca, na dor de cabeça dela. Então, tem floral específico para isso, né? Tem. Que bacana. Tem uma outra perguntinha que eu acho que eu passei. Ah, não. É ela. Ai, passou uma perguntinha. Vê se tu enxerga aí. Ah, que linda! É uma paciente sua ali, ó. A Flávia, ela é um amor. Que Ela já bacana, tá show de comigo há uns bola. 4 meses já. Olha que bacana. E assim, tem Ela um não tempo. larga. Mas depois que a gente começa, né, gente, não tem como, né? Tem que dar continuidade, porque a gente sente aquela Tem, harmonia, porque tem gente que toma e daí decide parar. Daí vem depois de 3 meses desesperado. Ai, mas eu tomei e achei que tudo tem um processo. Sim. E eu ia te perguntar justamente isso, sobre em relação ao tempo. Tem um tempo específico para tomar, uma duração, como usar, quantas vezes ao dia, para você assim sugerir, recomendar, se você pode falar sobre isso? Não, eu posso falar assim. De modo geral, os florais, né, eu elaboro para os meus clientes aqui de Sorocaba e Votorantim. Por Legal. que que eu não envio para outros que eu também atendo? Eu atendo de São Paulo, de Goiânia. Então, porque eu não vou poder é, entregar a qualidade no sentido de como ele vai até você, né? Se vai ficar no sol, porque isso influencia, porque tem o trajeto. E eu não posso fazer nada que possa, porque essas coisas influenciam na eficácia do tratamento. Floral não pode ficar no sol, não pode, de preferência, não ficar perto de eletrônicos, que eles são muito sutis. Isso acaba podendo dar interferência na eficácia deles. De modo geral, para tomar, são 4 gotas 4 vezes ao dia, mas isso vai depender do terapeuta, Ah, legal. conforme ele é o modo de trabalho. A maneira que eu trabalho é essa, e o frasco tem duração, conserva-se por 30 dias, os que eu faço devido à quantidade de conservante que eu coloco. Que bacana. Normalmente são 20% para adultos e crianças de 5 em diante. E quando é menor, a gente diminui essa taxa, só que ele dura menos, né? Porque o conservante de 20% tem duração de 30 dias. Porém, se tomar direitinho, dura 25 dias. Então, eu sei quem está tomando direitinho porque eu tenho meu cronograma. Que legal isso. Olha, é bacana que Eu tá sempre atenta, né? sei. Então, assim, então como que funciona o tratamento em si com floral? O paciente chega para você, só recapitulando, chega para você, você tem aquela escuta, né? Ele fala sobre aquela emoção, sobre aquele sentimento, sobre aquela crença às vezes, né? E ali você já tendo a experiência, porque você já tem experiência com esse ramo, eu sei disso, e ali você já formula através daquela emoção, daquele sentimento que a pessoa está vivendo no momento, e aí Pode você ser, pode falar. pode ser de coisas do passado também, não tem problema Legal. nenhum. Uma situação que, assim, se ainda te incomoda, mesmo sendo do passado, a gente pode trabalhar. E também, o que eu também costumo falar, e o que é muito interessante para trabalhar com florais, é em relação à personalidade, traços de personalidade, a gente também consegue trabalhar se te incomodar, é o que eu falo. Se te incomoda, a gente consegue. Se quer desenvolver, a gente também consegue.
E, e eu gosto de investigar no sentido assim, até como foi a gestação, toda a história Ah, daquela pessoa, porque isso também influencia, né? Até eu consigo dar uma aliada um pouco com a parte da psicanálise, entender sim. um pouco mais como foi a gestação. Então, eu pergunto, ela fala livremente. Chega uma hora que eu dou alguns cortes no sentido de indagar e dando um direcionamento para a gente conseguir chegar exatamente onde é preciso. Legal. Poxa, que bacana, né? E você já faz atendimentos online? Você falou que atende gente de Faço. Goiânia, de outros estados, então você já está fazendo aí nessa área online, né? Eu já estava fazendo, mas agora muito mais, né? Porque agora a procura é muito maior. Sim, Então eu sim. também. E eu gosto bastante. Olha que É o que bacana. a Leila falou, é como se fosse um digging mesmo do Theta Healing. A gente vai aliando ferramentas. Que bacana. Falando assim do Theta Healing, né? O que é o Theta Healing, né? Para quem não conhece, para quem ainda não sei se você já atua bastante, como que você tá os seus atendimentos? Porque da última vez que eu falei, você já estava atuando bastante com ele, né? Então, o Theta Healing, ele é uma técnica de cura energética, né? Porque nós trabalhamos não só no Theta Healing, mas assim, em todas essas outras áreas holísticas que nós trazemos, nós trabalhamos a questão energética, né? Que permite o quê? Identificar e transformar aquele trauma, aquela crença e padrões limitantes em nosso subconsciente. Então, eu costumo dizer que o Theta, ele traz novas perspectivas. É como se abrissem aí, né? Para que nós possamos vivenciar uma consciência nova. Então, o Theta, ele permite abranger bem mais desse nosso estado, desse nosso momento. E é uma técnica que, olha, eu comecei a minha carreira muito cedo, né? Eu concluí a minha graduação aos 22 anos, mas cursei acupuntura, yoga, fiz várias técnicas, mas o Theta Healing é uma técnica muito rápida, né? Claro que eu amo o yoga, eu amo a acupuntura, mas o Theta Healing, ele traz uma visão e um despertar muito rápido. Tanto é que a gente está vendo assim o crescimento dele se expandindo, não só nesse contexto terapêutico, tem crescido também para abranger e despertar as pessoas que ainda não conhecem terapias. E isso está sendo muito legal. Você tem observado isso também? Eu vejo cada vez mais as pessoas procurando. Porque até a situação que nós estamos vivendo está nos convidando a essa certa introspecção. Eu Sim. percebo muito isso. E as pessoas começam a sentir essa mudança e começam a procurar. Legal. Eu tenho um grupo do Telegram que tem vários terapeutas, a gente troca muita ideia e eu vejo cada vez mais as pessoas buscando. E eu acho maravilhoso, porque é autoconhecimento. Puxa, que bacana. E autoconhecimento a gente está em busca, né? A gente está sempre em busca É desse uma autoconhecimento. busca constante. Que bacana, né? Aí voltando assim para os florais, é, como que eu sei que eu tenho que dar aquela pausa no floral? Porque você falou que às vezes o paciente mesmo se dá alta, né? Vai embora, e quanto menos espera, ele vai lá e pá, aparece de novo, né? Então, assim, como que você consegue trabalhar a nível de dar alta para o paciente, digamos assim? Então, assim, se a pessoa quer trabalhar uma questão exata, a gente vai trabalhando e conforme ela vai vendo como que é, porque o que eu falo assim, as situações vão continuar acontecendo. É a sua reação Sim. diante dela que vai mudar, Legal, né? legal. É o famoso não é o mundo que muda, é você que muda. Então, e o que eu gosto também e uma coisa que eu tenho, que eu faço para mim e também aconselho é fazer tipo escrita terapêutica.
você fazer tipo um diarinho das suas emoções durante o dia, o que que aconteceu, porque dessa maneira, quando as pessoas não têm tanta consciência do que estão sentindo, elas conseguem entender perceber os efeitos dos florais na vida delas. Que maravilha. Nossa, que Então, bacana. essa é a maneira. E conforme a gente vai, normalmente, quando é para trabalhar questões muito pontuais, por exemplo, medo de avião, Sim. vai uns 3 meses. Agora, só que é engraçado que, assim, quando as pessoas chegam com essas queixas, elas vão vendo o quanto elas estão bem e elas estão vendo o quanto elas querem trabalhar outras Ah, coisas, elas vão continuando. que bacana. Então, assim, eu falo assim, ó, a sua questão já foi elaborada, então, se, ai, não, quero continuar, vamos trabalhar outra coisa, eu quero desenvolver outra coisa, e a gente vai indo. Então, é que eu falo, tudo depende deles. Que bacana, que legal. Porque acaba que eu observo muito, eu tenho alguns pacientes que após eu concluir, né, da alta, daquela liberação, eles não querem ir embora. E isso é muito bacana, por quê? Porque a pessoa quer o quê? Tratar, cuidar da sua saúde. Para quê? Para se manter saudável, né? Então, eu costumo dizer, nada melhor do que nós estarmos fazendo tratamento e esse tratamento, quando a gente vê que a gente já consegue, né, dar os passos, caminhar sozinho, porque é, a gente não precisa ficar baseado em cima de tratamento o tempo todo. Mas quando a gente vê que a gente já consegue caminhar sozinho, que maravilha, ótimo. Mas que melhor ainda nós podermos ter aquele acompanhamento para manter aquela qualidade de vida, para manter esses aspectos positivos que nós podemos dar continuidade. Porque cada pessoa passa por cada situação. Às vezes, uma pessoa passa pela mesma situação que a outra pessoa está passando. Só que cada um responde de uma forma diferente. Uns têm mais facilidade para sair de determinado estado e outras demoram um pouco mais. Então eu observo também que os florais eles têm esse direcionamento, esse olhar para esse despertar. E como você falou, cada um no seu tempo, cada um no seu momento, e eles vão se harmonizando. Quando eles veem que eles já estão dando aquele salto, né, que eles já conseguem, eles querem continuar. Isso é muito positivo, né, Laurinha? Ah, nossa, por exemplo, a Flávia, assim, é muito legal. Você vê o quanto a pessoa tá bem, o quanto você consegue alcançar isso, sabe? Para mim não tem nada melhor. Eu me sinto totalmente completa, Ah, plena mesmo, para falar o sim. sentido puro da coisa, assim, de conseguir auxiliar, porque eu também fui auxiliada, eu fiz tratamentos culturais desde pequena. Minha mãe sempre teve essa mente Ah, mais aberta. que Então, com legal! 3 anos eu já usava floral, já fazia acupuntura, minha mãe me colocava em tudo. Que maravilha! Então, eu tenho essa experiência desde pequena mesmo. E eles são muito rápidos para mim. E o que eu quero dizer também, tem gente que fala, mas como que faz para ver os benefícios? Eu falo, Sim. depende de muita coisa. Sim. Ah, tem Depende umas da. perguntas aí. Deixa eu ver. O segredo é o pessoal buscar também para se manter bem, harmônico, isso mesmo. Isso aí. Um tratamento completo, né? A Flávia está falando que está É, adorando fazer o tratamento com você. Que bom, Flávia. É muito bom nós termos essa resposta, esse incentivo, sabe, de ouvir dos nossos pacientes. É muito gratificante quando nós vemos essa escuta que o paciente traz para a gente, sabe? Isso é muito positivo para o profissional, a nível de crescimento e de entrega que nós temos para cada um de paciente que chega até nós. então, o que eu estava falando, tem gente que acaba me perguntando, em quanto tempo eu vou ver resultados? Eu falo, depende de muita coisa. Depende da entrega. Se você Sim, realmente está aberto a essas transformações que vão acontecer, para você conseguir visualizar. sim. Porque, e como eu comecei a conduzir meu tratamento, o tratamento? Conforme a gente vai trabalhando, a gente vai vendo as maneiras mais interessantes da gente conseguir
na hora que tem a reavaliação, a gente analisar como que foi, né, esses 30 dias ou 25 Ah, dias se tomou legal. direito. Então, 2 dias eu pergunto, porque tem gente que consegue efeitos em 2 dias. É mesmo, que bacana. Eu tenho Muito muitas bom saber pessoas que em disso. 2 dias já conseguem. Então, eu não faço só, não é só uma sessão. Eu estou Sim. sempre em acompanhamento, pedindo feedback, e daí, conforme elas vão me falando, eu vou anotando. Porque muitas vezes, quando eu não fazia isso, né, isso é da experiência. As Sim. pessoas retornavam e falavam assim: ah, eu não senti tanta diferença. Porque tinham se passado 25 dias, 30 dias, e acontece muita coisa nesse meio tempo que às vezes não conseguem enxergar como foi efetivo. Ai, Então eu que comecei a bacana. tomar essa atitude de pedir feedback de 2 dias, de 7 dias, 14 dias, e eu também estou sempre aberta, assim, ai, aconteceu tal coisa. Então eu tô à disposição sempre, assim. Isso é uma maravilha. Assim, a gente vê a entrega do paciente, eu vejo assim o seu carinho para com cada um dos seus pacientes, a galera aí, né, mandando um abraço para você. Muito bacana ver isso. E nada melhor do que nós falarmos daquilo que nós já passamos, né? Então, como você mesmo falou, você já traz essa experiência desde muito cedo, né? Sua mãe sua mãe tem esse despertar desde muito cedo, te incentivando. Com certeza ela utilizou isso para ela, para a casa dela, para a família de vocês. E isso, nossa, só soma. Eu estou vendo aqui o Marcos está perguntando. E no caso de criança, né? Então, no Como caso de que criança, Ai, Teca, até deixa eu uns mandar um 12, beijinho aqui pra Teca. pode Beijo, mandar. Teca. Eu tava doida pra assistir sua live, não deu tempo, mas daqui a pouco eu vou lá dar uma espiadinha, viu? E um super beijo pra minha madrinha que tá aí. Linda, um beijo, te amo, linda. Olha eu atrapalhando a live pra mandar cheiro pro povo. Imagina. E aí o No Marcos caso de perguntou. criança, até 10 anos, 12, assim, eu prefiro falar com o pai e às Sim, vezes um pouco assim com os responsáveis, um pouco assim com a criança, no sentido de visualizar a personalidade, esse tipo de coisa. Depois dos 12, a gente já consegue conversar, consegue já denominar a emoção, o que que sente, mas sempre também com os pais legal. ou o responsável. Agora, quanto ao conservante, quando é criança, tem 2 tipos de conservante. Pode ser a glicerina ou vinagre de maçã, mas eles odeiam. Porque é muito ruim o gosto do vinagre de maçã e a glicerina é meio. Ela é muito adocicada. Então, a maioria que eu vejo não gosta. O que que eu faço? Tem mãe que não tem problema, você coloca 5% ou 10% de conhaque, em relação aos 30 de ml que é o frasco. Então não tem problema, mas de dar direto na boca. Agora, quando tem mãe que não quer dar direto na boca, o que eu aconselho? Por exemplo, alguma bebida quente que a criança já toma, um achocolatado, pingar no achocolatado que o álcool evapora. E daí daí a criança ingere. Olha que bacana. Então fica bem mais fácil, porque uma criança, eu costumo dizer assim, a criança é um papel em branco. Somos nós, adultos, que pintamos, que desenhamos esse papel. Então, às vezes, a criança está manifestando alguma alteração e você sabe que você, como terapeuta, conduzindo ali a sessão, você vê que às vezes não está na criança, né? Então, às vezes, você precisa tratar o quê? Mãe, pai, a casa. E quando você começa a conduzir isso para cada cantinho dessa casa, né? Falando assim em termo familiar, você vê essa melhora instantânea. Pode-se dizer assim Com também. certeza. Por isso também que eu também adotei, né, que eu tenho pacote tipo mãe e filho, ou responsável e criança. Ai, que Porque bacana. um influencia muito no outro, principalmente o adulto, o responsável na criança. Que bacana isso, né? Olha só. O que o Marcos falou E aí? ele Olha, falou que pode professor. colocar nas bebidas. Que Ah, legal. sim, sim, bacana, né? Trazer assim direto para as bebidas.
Nossa, E quando assim, também é bem nenezinho, bebê, você pode passar, por exemplo, no pulso. Por exemplo, esse aqui é o Rescue, que eu aconselho todo mundo ter em casa. ele é bem conhecido, né? Ele é o mais popular, né? As pessoas só conhecem a terapia floral por causa do Rescue. E as pessoas me falam assim, ah, mas eu tô tomando Rescue pra isso. Daí eu falo, gente, Rescue não é pra tudo. Quando a gente tá no Legal. momento de crise, de Sim, luto, coisas muito que até chegam a ser sintomáticas, ele ajuda muito, mas o Rescue não é pra tudo. legal. Você precisa trabalhar outras questões que estão acontecendo, né? Não só com o Rescue, eles são para situações emergenciais. Ah, entendi. Então, assim, você tá ali, não sabe o que fazer, não dá tempo de chegar até o terapeuta, vai lá e compra ele, e ele é fácil de achar? É muito fácil, ele tem duas versões. Ele tem essa aqui é de 10 ml. Sim, agora eu tô vendo direitinho. Eu não sei se consigo ver. Tô E vendo. tem o de 20. Sim. Só que ele tem duração de 3 anos. Nossa, Então dura bastante. muito. Então, assim, ele conserva na geladeira. Não, esse você pode ficar fora mesmo da geladeira. E Não aí tem ele tem uma problema, porque duração de esse a gente 3 anos. chama. Esse a gente chama de estoque, por exemplo. A gente tem todas as essências são dessa maneira. E Sim. quando faz os frascos florais, que é o frasco de tratamento que a gente chama, vai 2 gotinhas das outras essências e do resto 4 gotinhas. Por exemplo, né? A primeira live que eu fui fazer no Sim. Instagram, eu ainda estava um pouco nervosa que era a primeira. Eu pinguei Sim. ele na minha garrafa de água e Aham. eu tomava. Você pode tomar durante todo o seu dia, quando você tem uma prova, um processo seletivo, algo que está te deixando inquieto, nervoso, ansioso. Então você pode pingar 4 gotas nessa garrafa que você tá, ou numa xícara, e tomando durante todo o dia. E antes de acabar, uns 2 dedos antes, você completa. E você toma durante todo o dia. Ai, Ele que é muito bom, ele deixa a interessante. gente mais calmo. Tem gente que até assim, por exemplo, situações de luto, daí consegue dormir, dar uma descansada. Nossa, que maravilha. Então, Ele é assim, bem interessante. Eu por isso. recomendo todo mundo ter um desse em casa. Ah, vou comprar. Compra. É, por isso que ele é tão conhecido, né? É, Sim. às vezes eu falo sobre Ah, a Leila falou aplicação da aplicação tópica. tópica. Como Eu assim? falei de passar Ah, tá. no pulso quando é criança. Ou, por exemplo, assim, no caso do resp, tem alguém desmaiou, passou mal, perdeu os sentidos. Você vai lá, pega o rescue e passa assim, ó, na mucosa. A Do pessoa lábio mesmo, desperta. daquele. Olha que interessante. Então ele é para acordar, né? Como se fosse dar aquela É, o despertada despertar, mesmo, né? Que interessante. Tem algum outro floral assim que você se identifica, que você, porque ele é o mais comum, as pessoas, né? Tá passando por essa situação, vai lá e compra o resto. Mas tem algum outro floral específico que você mais se identifica? olha, eu sou extremamente rock water. O que seria rock water? Aquelas pessoas perfeccionistas. Então, desde quando eu tenho consciência, né? Desde quando eu passei pelo curso, eu tenho consciência que eu sou. Então, eu continuo trabalhando porque é um traço Legal, muito marcante desde a minha infância. legal. Então, esse é o que eu falo que nossa, eu não posso parar de tomar ele porque ele me ajuda muito a ser menos crítica comigo mesmo. Sabe, a gente coloca uma régua muito, uma limitação muito grande dessa busca da perfeição e não vai existir. Eu Sim, também tenho os meus processos, não é porque a gente é terapeuta que a gente não tem problema. sim. Mas o A bacana gente é que está em constante processo. sim, mas também o bacana é que a gente está sempre buscando terapias novas, né? Cuidando desse nosso eu, né? Desse nosso corpo, dessa nossa mente, buscando sempre harmonizar, né? O Com nosso certeza. contexto. A Leila falou que ele serve também para corte, né? Para fazer aquele estancamento, né? Sim, Cessar o e sangue, seria. cicatrização. Por exemplo, quando você
Eu tenho, às vezes, um pouquinho de herpes. Sim. Às vezes, dependendo da situação, eu fico nervosa, sai na boca. Eu coloco soro fisiológico, igual como você faz com a água, só que daí você pode fazer com o soro fisiológico. E pegar um algodãozinho e passar. E ele ajuda muito nessa cicatrização. Quando cortes também. Tem a versão dele em creme. O soro? Não, o Rescue tem a versão em Ah, creme também. eu ia dizer, me passa aí, porque esse daí eu não tô conhecendo ainda, não. Não, o Que Rescue bacana. Creme, Rescue Cream chama. Ai, Também é que bem legal. bacana. Ele ajuda nesses processos pós-cirúrgicos de Sim. cicatrizar, porque ele é constituído de 5 essências. Então, todas essas essências que o Dr. Bas separou são para esses momentos que a gente precisa de mais calma, estar presente, de cicatrização, tanto de física quanto a parte emocional dos nossos traumas. Que bacana, nossa, que legal. E é, o creme, ele pode passar em qualquer local? Em qualquer área do corpo? Ou ele tem alguma área específica, como você falou, passa na boca, né? Você falou, O passa um creme pouco, não dá para passar na boca porque ele não tem, porque quando é na boca tem não adere. aquele, A saliva, não né? adere. É, Entendi. mas o Mas resto assim, do corpo, tirando partes genitais, etc., não sim, pode, né? É mais pele, braço, essas coisas assim, para cicatrizar mesmo. ah, então o creme ele é mais específico para cicatrização. Sim, Ah, mas se bacana. você tá na correria e tem só o líquido, não tem nenhum problema você colocar no soro fisiológico e fazer isso, não tem problema nenhum. Eu usei, claro que, tipo assim, se tiver queimadura, aí como tem que diluir bem no soro para não Sim. machucar, né? Tem Ah, que, bacana. senão Falou em soro, eu sou aqui ligada no soro, né? Sempre uso soro fisiológico para muita coisa. é muito A bom. Darine está perguntando: Oi, Dada, tudo bom? Cheiro para tu, linda. Se diabético também pode usar. Não tem nenhuma contraindicação floral, Que nenhuma. maravilha, que maravilha. Gente, olha, o nosso papo está muito bom, muito gostoso. Floral é uma área assim que a gente sempre fala, né? Que a gente sempre busca, porque é super natural, vem das flores. Ah, a Leila falou uma coisa bem importante Ai, também, que no banho de bebê. delícia! Eu até Gente! indiquei para uma seguidora que eu tenho um vídeo no meu Instagram bem extenso falando sobre todas as aplicações do Rescue. É bem legal, quem quiser saber mais, que eu sei que aqui o tempo é curto, tem lá no Instagram. Que E eu maravilha! indiquei para ela e logo que o nenê dela nasceu, eu até falo, leva para o hospital, porque dar o primeiro banho de Rescue é muito bom. E, por exemplo, quando vai dormir, o último banho, coloca o Rescue também. E seja em qual for a quantidade de água, mantém as 4 gotinhas. Eles ficam bem calmos, eles dormem a noite inteira. Tenho muita mãe me agradecendo aí, porque Ai, tem sido gente! bom. Que maravilha! Então, assim, o poder que essas plantas têm, né? Que traz pra gente, olha lá, florais da Amazônia. Vocês podem dizer algo a respeito da Amazônia? Vou já Então, eu lá. só trabalho com o bar, então Ah, não então sei porque sobre é outros. um ramo diferenciado, então, esse, então, os da Existem vários Amazônia. sistemas. Existem Sim, vários várias sistemas. linhas. Saint-Germain, Califórnia, Ah, tem entendi. vários. Que Só que legal. assim, não existe um melhor que o outro. Não existe, Sim, né? Isso vai de cada cada qual com a terapeuta, de sua cada. Mas potencialização, né? o importante dizer é que o do Bach foi o primeiro. Ele foi o Hum, idealizador do primeiro sistema floral. sim, que bacana. Gostei muito da pergunta da Leila, né, que ela falou aí, que ela deu aquela incentivada nos bebês, né, de colocar no banho. Nossa, gente, isso harmoniza muito. Eu lembro quando os meus filhos eram pequenos, eu dava banho neles, só que eu dava banho de camomila. Eu fazia chazinho de camomila e colocava ali na banheira para eles tomarem banho. Gente, que delícia! Então, as plantas, eles têm esses poderes de tocar no nosso emocional desde muito cedo. E
poder colocar um floral dentro. Ai, gente, eu amei saber agora eu vou até colocar na minha banheira. Eu também tomo às vezes, sabe? Ainda mais quando eu tive um processo alérgico, eu tomei banho com ele também. Não tem problema nenhum adulto tomar. Sim. Então, daí você coloca no balde, é o jeito que você conseguir aí Ah, se sim, sim, virar. como for mais fácil, Daí né? foi muito bom pra mim. Que maravilha, gente! E a Daline falou que ela ficou curiosa em relação ao tratamento do diabético, né? Se o diabético pode usar, porque a avó dela tem as feridas. Então aí, Dada, fica tranquila, viu? Você pode usar aí os florais na sua vozinha super tranquilo, que até harmoniza bem mais essas questões. E Mariana tá falando aí, todos os demais Só para dar seguem. uma dica, para cicatrização, um floral muito legal é o Star of Bethlehem. Ele é muito bom para essa parte de cicatrização de feridas, no sentido físico e no sentido traumático. Ai, olha só, a Leila aí. Gente, muito bom. E o nosso tempo aqui está acabando. Laurinha, você quer falar mais alguma coisa? As suas considerações aí finais. Eu Ah, quero. eu agradeço pela oportunidade, foi muito legal. Fazia tempo que a gente não se conversava, não se falava. E que eu falo para todo mundo, façam oratória, seja para qual for a sua área, porque é muito transformador, não é papo clichê, não é papo de terapeuta, Ai, gente. essa aí é algo pessoal meu, para mim foi muito bom. Eu agradeço você por fazer parte desse meu processo e eu continuo sempre na busca de cada vez mais autoconhecimento, principalmente para mim, né? Primeiro é para gente, depois é para o outro. Então eu Ai, agradeço gente. pela oportunidade. Ai, gente, eu que agradeço. Muito obrigada por você ter cruzado aqui o meu caminho. Pode saber que eu tô aqui para o que você precisar, sempre que eu puder te ajudar, eu tô aqui. É muito bom ter pessoas como você, que a gente vê que está crescendo, que está despertando, que está querendo e ver o seu potencial. Quando eu cheguei naquela turminha ali, que eu já vi o teu potencial todo, isso foi muito bom. E eu vejo você hoje falando das suas palestras, ministrando palestras em outros locais. Quero também aquele projeto de você me ajudar lá na palestra, lá no, onde eu te falei, né? Vou entrar em contato com você, com certeza, para você me ajudar aí, né? A gente tem um grupo onde a gente quer colocar mais pessoas para falar em público, para trazer essa voz. Ah, gente, para mim, eu desejo que todos tenham muita paz, que todos sejam sempre muito felizes. Namastê. Gratidão, gente. Namastê. Obrigada. Beijo para todos Beijo. vocês. Beijo, linda. Tchau. Tchau.